Como montar uma dieta para emagrecimento e para ganho de massa muscular. Então, nessa aula aqui, eu vou te mostrar o passo a passo de como que você descobre quantas calorias você gasta por dia, quanto de proteína você tem que comer, carboidrato, gordura, e no final eu vou montar junto com você uma dieta exemplo para você ver realmente como é que é um plano montado na hora para você fazer. Beleza? E aqui você vai também ter acesso ao Vini Macros, que é uma calculadora de calorias que eu utilizo, que é um agente GPT meu, e que está disponível. Eu vou deixar aqui no link embaixo para você utilizar também. Beleza? Então, vamos lá. Como montar uma dieta de emagrecimento? Para emagrecimento, para perda de gordura, eu preciso de déficit calórico. Se você não sabe o que é déficit calórico, eu vou te explicar. É quando você come menos calorias do que o seu corpo gasta no dia. Então, a gente gasta calorias no dia para manter o nosso corpo vivo, seja respirando, utilizando os pulmões, os órgãos, fazem circulação sanguínea, tudo isso gasta energia e essa energia que eu utilizo no dia eu preciso de determinadas calorias que eu consigo consumindo alimentos. Então, eu como os alimentos e eles têm calorias, né? O que acontece? O déficit calórico é quando eu tenho menos calorias comidas do que o meu corpo gasta. Então, se eu gasto 1.500 calorias por dia para me manter vivo e eu como 1.200, vão faltar 300 calorias para o meu corpo. O que ele vai fazer? Ele vai morrer? Não. Ele vai pegar da minha reserva de gordura e vai utilizar como fonte de energia. Se eu fizer isso por uma quantidade suficiente de tempo, eu vou perdendo gordura ao longo do tempo, né? Lembrando que 1 quilo de gordura tem 7.700 calorias. E é por isso mesmo que demora um certo tempo para a gente conseguir perder gordura, ok? Então não adianta, por exemplo, eu gastar 1.500 calorias por dia, eu ficar um dia inteiro sem comer, porque eu preciso de 7.700 calorias gastas para perder gordura. Então não é em um dia que eu perco 1 quilo de gordura, não tenho como acelerar esse processo, né? Por isso que a gente tem que ter calma e elaborar uma dieta bem feita para você não desistir no meio do caminho. Ok? E aí a gente tem dois tipos de déficit calórico para a gente fazer. A gente tem o déficit moderado e o déficit agressivo. O déficit moderado, ele é um déficit de 20% das calorias que eu gasto. Então, por exemplo, 1.500 calorias, 20% seriam 300 calorias. Então, é um déficit legal para eu conseguir perder gordura e não perder ou diminuir a chance de perder massa muscular. Porque quando eu estou comendo menos, existe uma possibilidade do meu corpo queimar os meus músculos e utilizar como fonte de energia, né? Por isso que eu tenho que evitar ter déficits muito agressivos, porque quanto menos eu comer, mais chance do meu corpo queimar minha massa muscular. E se ele queimar minha massa muscular, eu vou desacelerar meu metabolismo. Então, aquele corpo que gastava 1.500 calorias, ele vai para 1.450, 1.400 e vai ficando cada vez mais difícil de eu emagrecer. E é por isso que é tão importante a gente tentar perder gordura ganhando massa muscular ao mesmo tempo, para a gente manter a massa muscular, o metabolismo acelerado, ou quem sabe até ganhar massa muscular. Também é possível fazer isso, principalmente se você é iniciante. Beleza? Isso quando eu quero perder gordura. Quando eu quero ganhar massa muscular, eu também tenho que ter um superávit calórico. Então, em vez de déficit, eu preciso de um superávit, onde eu vou comer mais calorias que o meu corpo gasta. Só que da mesma maneira, o que acontece? Se eu comer mais que o meu corpo gasta, vai sobrar energia. E essa energia ela pode se transformar em gordura ou em massa muscular. Se eu tiver um superávit moderado, eu garanto que o meu corpo vai ganhar massa muscular e tento fazer ele não ganhar gordura, né? Então, se eu tiver um superávit moderado, isso acontece. Se eu tiver um superávit agressivo, eu tenho mais chance de ganhar gordura nesse processo. Né? Você já deve ter ouvido, talvez, falar aí de bulking sujo, bulking limpo, que é quando eu estou em fase de ganho de massa muscular e eu como besteira ou não. Nessa fase que eu estou comendo mais do que o meu corpo gasta, é muito fácil de eu ganhar gordura. Por quê? Porque eu já estou comendo mais do que o meu corpo gasta. Se eu comer ainda besteira, fizer um bulking sujo, aí provavelmente eu vou ganhar gordura mesmo. Então, o ideal é que você coma o mais limpo possível e não coma muito mais do que o seu corpo gasta. Para o superávit calórico, a gente utiliza mais ou menos 10% das calorias de sobra. Então, para uma pessoa que gasta 1.500 calorias, ela iria para uma dieta de 1.650.
num superávit moderado. E um agressivo ela já iria para um pouco mais. E aí, claro, vai depender de vários fatores. Por exemplo, se você gasta muita caloria, se você tem um metabolismo acelerado, se você não tem. Tem pessoas que com o mesmo peso comem 2.000 calorias e as outras comem 3.000 calorias. Então depende de muitos fatores, de quantas vezes na semana você treina. Mas tudo isso eu vou te mostrar aqui como que você calcula, tá? Então fica tranquilo. E principalmente as proteínas. As proteínas a gente utiliza entre 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal. Então, se eu peso 70 quilos, eu escolhi um número ruim, né, para fazer o cálculo, mas vamos lá, calculadora, bora. Vou abrir aqui. Então, 70 quilos vezes 1,6 vai dar 112 gramas de proteína até 70 vezes 2,2 154 gramas de proteína. Então, por dia, eu teria que comer 112 a 154 gramas de proteína por dia. Eu, particularmente, gosto de utilizar 2 gramas por quilo de peso corporal, tanto para o déficit moderado, para eu perder gordura, quanto para superávit calórico, para eu ganhar massa muscular, tá? Lembrando que, quando eu estou em superávit calórico, eu posso comer menos proteína. Por quê? Porque eu tô mais cheio de carboidrato. Se eu tô mais cheio de carboidrato, a chance do meu corpo quebrar meu músculo para usar como energia é menor, porque eu já tenho carboidrato para usar como energia. Só que quando eu estou em déficit calórico, eu preciso aumentar a proteína. Para quê? Para se o meu corpo utilizar meu músculo como fonte de energia, eu ter proteínas para regenerar aquele músculo, né? Então, a proteína ela tem que ser maior no déficit calórico e pode ser menor no superávit. Mas a gente sempre gira em torno de 1,6 a 2,2 gramas por quilo de peso corporal, tá? E lembrando sempre, 140 gramas de proteína não é 140 gramas de frango. Em 100 gramas de frango grelhado, a gente tem mais ou menos 30 gramas de proteína. Então, não adianta você comer 140 gramas de frango que você vai estar ingerindo aí mais ou menos 35, 36 gramas de proteína. Você precisa comer mais, muito mais, né? E é por isso que a gente tem também não só carne, a gente tem whey, a gente tem ovo, a gente tem leite, a gente tem outras fontes de proteína que ajudam a gente a bater essa meta, beleza? Então, agora que você entendeu o contexto disso, eu vou utilizar o Vini Macros para fazer os cálculos com você aqui para você ver como é que você calcula o seu também, tá? Lembrando que eu vou deixar o link do Vini Macros aqui para você utilizar aqui na descrição, beleza? É só clicar aí para você fazer seus cálculos. Então, vamos lá, quero calcular meus macros e calorias. Ele vai calcular aqui baseado no peso, na altura, etc. Quanto você pesa? Estou pesando 34 centímetros, altura. Você põe 80, né? Põe a sua altura aqui. Sem vírgula, sem nada, tá? Qual sexo? Masculino. Você vai pôr feminino, se for o seu, né? Idade, 33. Quantas vezes na semana você treina? Eu treino 6 vezes na semana. Você vai colocar o seu, tá? Não vale roubar, porque senão ele vai jogar as calorias para cima, para baixo, de acordo com o que você manda para ele. Então, coloca uma meta que você sabe que você bate. Eu treino 3, às vezes treino 4. Põe 3, tá? Se você quer emagrecer, tenta jogar para baixo. Beleza? Se você quer ganhar massa muscular, você pode até jogar para cima, mas tenta ser pontual aqui, porque se você errar, aí corre o risco de você precisar ajustar depois, né? Já automaticamente é uma fórmula que a gente utiliza como base. Então já pode ser que precise de ajustes. E ainda se você errar para cima para baixo, aí vai precisar ajustar mais ainda, né? Mas vamos lá. Então ele me deu aqui, ó, um déficit agressivo, eu teria que comer 1.817 calorias, tá? Aquele número de 1.500 que eu falei, geralmente é um número bem baixo mesmo, e os déficits eles são de mulheres próximos de 1.500, 1.400 mesmo, né? Mas enfim, aí depende de vários fatores. Déficit moderado para mim seria 2.400 calorias. O ganho moderado seria 3.300 calorias. O ganho agressivo seria 3.600 calorias. Então, meu gasto médio seria mais ou menos 3.000 calorias. É só a gente fazer as porcentagens aqui mais ou menos, que dá mais ou menos 3.000 calorias. A proteína ele usou 2 gramas por quilo de peso corporal, então 168. Gordura, acho que se não me engano ele usou 0,6. Né? A gente pode comer gordura entre 0,6 a 1 grama por quilo de peso corporal. E o resto ele utiliza de carboidratos. Beleza? O carboidrato é o que mais muda aqui quando a gente vai montar uma dieta. E a fibra 18, 24, 33, aqui ele utiliza de acordo com as calorias, tá? Então, para cada
100 calorias, você tem 1 grama de fibra na dieta, beleza? Aí, ok. Ele vai me perguntar aqui. Ok, são os macros. Qual das opções você escolheu? Eu vou escolher aqui o déficit calórico moderado, mas você já vai entender, se você for querer superávit calórico, você vai entender qual é o esquema aqui com o déficit calórico moderado, beleza? Então, eu vou colocar déficit calórico moderado. Então, eu acredito que seja a maioria de vocês que queira déficit calórico moderado, beleza? Então, aqui, ele me deu calorias, proteínas, carboidratos, gordura e fibra. Vou copiar isso. Por quê? Eu vou jogar agora no meu outro agente, que é o Nutri Assistente. Com isso daqui, você já tem o que você precisa para iniciar o seu déficit calórico, a sua dieta. Bonitinho. Mas agora eu quero mostrar na prática uma dieta para você entender um pouco dos conceitos da dieta, beleza? Deixa eu achar aqui o meu GPT, Nutri Assistente. O Nutri Assistente ele fica disponível no programa DSD, tá? Eu vou deixar o link abaixo aqui também se você quiser. Beleza, ele falou aqui que ele vai dividir em 6 refeições para facilidade de gestão, manter o anabolismo constante e equilibrar sua energia ao longo do dia. Caso você queira, você pode falar para o NutriAssistente fazer 4 refeições, 3 refeições, do jeito que encaixar melhor para você. Eu vou falar que tá ok ele fazer 6 refeições. Vamos lá. Então ele jogou aqui, ó, o café da manhã. A gente tem 2 ovos inteiros, 2 fatias de pão integral, um abacate 30 gramas, café preto sem açúcar, 100 ml. Café preto você pode utilizar o quanto você quiser, tá? Porque café não tem calorias. Então dá para utilizar 200 ml, dá para usar em outros também, outras refeições, não tem problema nenhum. Ok, certinho aqui. Aí o lanche da manhã, iogurte natural desnatado, aveia em flocos, banana, canela, bonitinho aqui, um lanche da manhã. Almoço, arroz branco, 5 colheres de sopa. Eu gosto de utilizar sempre balancinha, tá? Porque geralmente medidas caseiras acabam dando algum erro. E imagina você errar todo dia, né? Você vai pegando medida caseira e erra todo dia. Eu prefiro pesar na balança que eu tenho menos riscos, né? De errar isso daí. Arroz branco, feijão carioca, frango grelhado, 150 gramas, brócolis, azeite de oliva, tudo bonitinho aqui. Lembrando que legumes, eles são à vontade, tá? Então aqui tem 50 gramas de brócolis, mas se você colocar mais legumes, é melhor ainda, né? Colocar 100, 200 gramas de legumes, perfeito. E ainda legumes variados, né? De várias cores, para ter vários nutrientes, é interessante também, tá? O lanche da tarde aqui, pão integral com 2 fatias, atum em água, 70 gramas, cenoura ralada. Beleza, jogou aqui. Pós-treino, batata doce cozida, carne moída, abobrinha, salada verde, tá tudo certo. E depois a ceia, caseína ou whey, né, leite desnatado, cacau em pó. Pronto, ele mandou isso daqui. Aí ele vai me perguntar: você gostou da dieta? Quer substituir algum alimento ou prefere um PDF bonito, tal? Aqui eu olhei a dieta e para mim tá tudo bem. Porém, na vida real mesmo, eu não gosto de atum. Então eu vou pedir para ele mudar o atum. Mude o atum porque eu não gosto. Mandar essa para ele. Aí ele vai mandar 3 alternativas aqui, ó. Frango desfiado, ovo cozido e queijo cottage. Qual dessas você escolhe? Prefere que eu coloque na dieta? É um pão de tarde, né? Ovo cozido vai ser ovo mexido, né? No caso. Eu vou pôr frango desfiado. Frango desfiado. E quero requeijão light também. Light também. Perfeito, para não ficar seco, né, galera? Então, tá aqui, ó. Pronto. Frango, tu colocou bonitinho aqui. Beleza. Agora ele vai fazer um PDF. Esse agente aqui que monta a dieta, ele está disponível para você no programa DSD. O link está aqui embaixo. Custa menos de R$ 50 por mês. Lá dentro você tem treino, dieta, suporte, tudo que você precisa para conseguir desinchar, secar e definir. Inclusive esses agentes aqui. E ele me mandou o plano alimentar com 168 gramas de proteína, 286 de carboidrato, 67 de gordura, 2.400 calorias. Vamos ver aqui. Vou baixar e vou abrir. Pronto, tá montado aqui. Isso daqui é só para você ter uma ideia. Você pode montar a dieta, quanto mais você entender de alimentos, mais você consegue modificar a sua dieta da maneira que você gosta. Por exemplo, não gosto de ovo.
2 ovos aqui você poderia trocar por 60 gramas de queijo frescal, queijo Minas frescal, por mussarela, por exemplo. O ovo troca por mussarela porque tem praticamente a mesma proteína e gordura, né? O abacate eu não gosto, dá para trocar por castanha, dá para trocar por outras fontes de gordura saudáveis, né? O iogurte eu não gosto. Aí a gente vai ter que ver algum probiótico para você colocar também, porque ele regula o intestino, mas dá para trocar também. Então, quanto mais você entender de alimentos, melhor é para você conseguir trocar isso e conseguir ter liberdade na sua dieta. E conseguir fazer esses ajustes para você não ficar preso em uma dieta. Caso você queira fazer sozinha, eu vou te recomendar 2 aplicativos para você aprender a contar suas calorias, a aprender mais sobre os alimentos, proteína, carboidrato, gordura. Você joga os alimentos lá no aplicativo e ele te dá todas essas informações também. É muito interessante para aprender e foi o jeito que eu comecei a aprender. O primeiro aplicativo chama MyFitnessPal, tá? MyFitnessPal. Tem tutorial no YouTube explicando como é que mexe nos aplicativos, caso você queira utilizar, tá? MyFitnessPal. O segundo é o Fat Secret. Eles são os mais famosos, certo? E você pode utilizar esses dois para contar suas calorias, caso você não queira entrar no programa DSD. Mas lá dentro você tem treino, dieta e o meu suporte para ter resultado por menos de R$ 50 por mês. Vale muito a pena para você ter resultado muito mais rápido. E para poder tirar dúvida comigo também. Eu vou deixar o link do programa DSD aqui embaixo, caso você queira entrar. E eu espero que essa aula tenha sido útil para você ter uma noção da quantidade, porque muitas alunas minhas acham que estão fazendo dieta de maneira adequada. Eu já vi muitas pessoas na academia falando que fazem uma dieta, mas erram na proteína. Enquanto você continuar tendo esse tipo de erro, você não vai conseguir ter resultado. Então você já sabe agora suas calorias, proteínas, carboidratos e gordura. Não comete o mesmo erro que você estava cometendo antes, beleza? Eu quero ver você com resultado. Se você gostou da aula, deixa o like e já se inscreve no canal.